Não poderia, senhor presidente, depois do ocorrido no último domingo, deixar de externar aqui a opinião do Partido dos Trabalhadores, enquanto bancada, sobre o ocorrido no último domingo. Há diversas avaliações, e é natural, há diversos posicionamentos, e também é natural, haja visto estarmos no Estado democrático de direito. Estado esse, democrático de direito, que não vem sendo respeitado minimamente pela forma como estão conduzindo todos esses processos aí colocados. E não estou falando de Operação Lava Jato, não estou falando dos absurdos ocorridos pelas instâncias, eu estou falando, sobretudo, de a gente ter colocado no cenário nacional um debate que começou com a discussão provocada por um candidato derrotado em 2014, que até hoje não aceitou aquela derrota, alimentado, obviamente, por todos aqueles e aquelas que não estão satisfeitos pelo fato de o Brasil estar vivendo sob o regime democrático há 27 anos. Diga isso de passagem, há 27 anos é o maior período da história brasileira em que nós estamos sob o regime democrático. Então, essa movimentação toda, infelizmente, a gente precisa considerar natural. Por quê? Porque aqueles que tiveram, ao longo da história brasileira, o Estado brasileiro à sua disposição, efetivamente não o tem mais por conta de estarmos num regime democrático, mesmo entendendo todas as suas falhas. E por conta disso, faz-se toda uma movimentação. E eu lembro da movimentação dos coxinhas, quando iam falar dos panelaços. Como é que se bate panela cheia? Se bate panela vazia. E toda essa movimentação feita por aqueles que querem o Estado brasileiro para si próprio. E nós não podemos aqui deixar de registrar, até se fosse, como disse o deputado Molon, se a discussão fosse ética, se fosse combate à corrupção, um marginal como Eduardo Cunha não podia estar conduzindo o processo. Tantos marginais escondidos atrás de discursos, outros atrás da Bíblia, mas tudo marginal condenando uma mulher decente, uma mulher que até hoje nunca foi provado exatamente nada contra ela, e a gente faz que não está acontecendo nada, até a Suprema Corte faz que não está acontecendo nada, e aquela rataria toda fazendo com o nosso país o que está fazendo. É essa discussão que a gente precisa fazer. Até porque essa reflexão precisa ser feita, e Deus nos dará vida e saúde para a gente ver o que vai acontecer mais na frente. Por quê? Porque quem quer se apropriar do país são exatamente as pessoas que estiveram à frente o tempo todo. São exatamente aquelas pessoas e aqueles segmentos que durante muito tempo esteve à frente e agora quer retornar. E quer retornar com o discurso anticorrupção, querendo passar para a sociedade, querendo passar para a sociedade a grande farsa que está aí colocada, porque o que está em questão não são as falhas do governo liderado pelo Partido dos Trabalhadores. O que está incomodando são os acertos, não os erros. Acertos esses, inclusive, que fizeram com que o Partido dos Trabalhadores, de forma consecutiva, vencesse 4 eleições para o governo central. Com que tivéssemos aqui na Bahia 3 eleições consecutivas, vencendo inclusive no primeiro turno. O que está incomodando é isso. O que está incomodando é isso, até porque essa turma não pode chegar à tribuna, vereador Manuel Carlos, para falar de ética. Fala de qualquer coisa, mas ética não pode. É Aécio? É Temer? É Cunha? Não pode. Não pode. Não tem legitimidade. Não tem moral para isso. E aí passa para a sociedade e estão combatendo a corrupção, que é, na verdade, a grande mentira e é o grande foco, efetivamente, que eles têm colocado para o povo brasileiro. Eu estive na Barra no domingo, a gente pôde ver a força dos movimentos sociais,
O processo não parou domingo, a luta continuou. Independente do que venha acontecer no Senado, a luta continua. Independente de a Dilma sair ou não, a luta continua, porque o trabalhador brasileiro não se curva. O Partido dos Trabalhadores não se curva, nunca se curvou e não se curvará. E nós queremos vida e saúde. Vida e saúde. É para a gente ver a grande bobagem que estão se fazendo, não é com Dilma e nem com Lula, é com a democracia do país. E a gente vê tantas pessoas que eu quero aqui, quero tê-las como inocentes, aplaudindo, sem nem compreender o que é que está acontecendo e o que é que está por trás desse grande golpe aí colocado. É isso que a gente precisa compreender. Pessoas que aprenderam como se fazia lá atrás, aplaudir simplesmente porque alguém falou da ética, da corrupção. Uma pessoa que fala da corrupção hoje e na madrugada o marido é preso. É isso que a gente está vendo. É esse tipo de gente que está conduzindo o golpe, que vem para cá, faz um discurso todo, mas a gente sabe que o lastro onde pisa certamente não se sustenta. Vereador Jorge Luiz. Vereador, muito obrigado pela parte. A maioria das pessoas aqui sabe que eu não votei em Dilma, não votei. Mas agora, contra essa situação que eu sou, na realidade, eu estou indignado. Porque eu acho que você é eleito e não tem nada que venha desaponar a sua pessoa e você ser tirado do poder injustamente, sou contra. Agora, mais paz eu estou, porque hoje pela manhã eu peguei, acho que não me engano foi ontem, o Aécio e o Temer estavam almoçando. Você imagina, um camarada que teve quase 50% da votação, né? Aqui realmente no Brasil, quase ganhou para Dilma, quase, né? Mas o cidadão deveria ficar o quê? Neutro agora. É um dos mentores também, para poder derrubar. Quer dizer, o camarada que está lá, o PMDB, está envolvido num mar de lama. Aí, antes de ficar neutro, está se envolvendo para poder destruir e se aliando ao próprio Temer. Imagine, será que ele está pensando que o Temer vai apoiar ele em 2018? É burrice, né? Agradeço a palavra de Vossa Excelência. Eu queria aqui falar um pouco do que a gente tem observado. E está em questão, mais uma vez eu repito, não é Dilma, Lula ou PT. Está em questão é o poder, é o grande capital que não aceita o avanço, não aceita a divisão de renda do nosso país e que está de olho no pré-sal. Tem a geopolítica mundial aí, onde Lula, inevitavelmente, indiscutivelmente, foi o grande responsável, e a gente aqui fica aplaudindo sem entender o que é que está acontecendo. Precisa entender, precisa deixar um pouco mais de ouvir apenas a Globo, que é a mentora do golpe a partir da mídia, e procurar compreender melhor a partir de outros canais alternativos de televisão e até internet, das redes sociais, para a gente entender o que é que está por trás e não sair enfeitando boneca para os outros brincar. Muito obrigado.